utilizando este sistema já se reuniram para fazer um balanço sobre o funcionamento desse serviço aqui na capital pernambucana. Um serviço que já tem 5 meses aqui no Recife. Quem traz para a gente os detalhes é a repórter Priscila Assis. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos que acompanham o PE no Ar. Olha, de acordo com o Uber, o aplicativo, hoje existem aqui em Pernambuco cerca de 3 mil motoristas, entre homens e mulheres, espalhados por diversos lugares aqui, principalmente da região metropolitana do Recife. A gente sabe que esse serviço já vai fazer 5 meses e ele está aí cheio de marcado por muitas polêmicas. Vamos conversar agora com um desses motoristas que integra o movimento dos amigos do Uber, o seu Ricardo Rocha. Muito bom dia, seu Ricardo. Queria saber do senhor o seguinte: já são quase 5 meses que o senhor está também participando dessa nova forma de transporte que tem recebido essa resistência por parte dos taxistas, pelo menos, e tem toda essa polêmica com relação à legalidade dela. Como é que o senhor acha que isso pode ser resolvido? Bom, somos pais de famílias também, como os taxistas, e buscamos a legalização. O que nós queremos realmente é trabalhar tranquilo e oferecer um bom serviço à sociedade que realmente pleiteia esse serviço. Você acha que dá para conviver bem com os taxistas? Com certeza. Há espaço para todos, né? Defendemos diversos segmentos, né? E eles têm segmentos que já é deles. Hoje, o senhor, como motorista, qual a maior dificuldade? A maior dificuldade hoje é a regulamentação. É por isso que nós estamos aqui realmente se reunindo e buscando realmente essa regulamentação, que vai nos dar tranquilidade para trabalhar e prestar um bom serviço. Recentemente, São Paulo trouxe uma decisão, né, legalizou esse serviço. O que é que vocês acharam com relação a essa determinação que foi feita em São Paulo? Excelente. Realmente normalizou. Hoje em dia, o pessoal lá já está contribuindo com o Estado através de impostos. É exatamente isso que nós queremos, trazer aqui para Recife. Vocês querem também participar, pagar esse imposto se for preciso? Com certeza. É uma necessidade, queremos realmente contribuir e estamos aqui para isso, melhorando a mobilidade aqui na cidade. Vocês acreditam que vão conseguir essa legalização mais rápido? Vocês estão se articulando para isso? Com certeza. Estamos fazendo diversas ações e também aproveitamos para conclamar a sociedade para que nos apoie. Muito obrigada, então, senhor Ricardo. Olha, Ciro, de acordo com as informações que são repassadas pelos próprios motoristas, há um índice de satisfação por parte dos usuários de 87%. Vou conversar com um dos usuários agora, é o Eric Santos, ele que está aqui também acompanhando tudo isso. Muito bom dia, Eric. Explica pra gente, você como usuário, o que você acha que é bom esse serviço? O Uber, ele traz para a cidade do Recife uma resposta para um dos nossos grandes problemas, que é o problema da mobilidade urbana. O Uber traz para a gente um serviço de qualidade, é uma prestação de serviço espetacular, com um preço justo, muito diferente do que existe aí fora. Então, por isso que a gente soma-se a essa luta, queremos a regulamentação. Você imagine o índice de desemprego que nós temos hoje, e na cidade do Recife nós temos aí 3 mil pessoas, como foi apresentado pelo Uber, que estão sobrevivendo através dessa ferramenta, através desse meio. Então, o que nós buscamos como usuário é poder contribuir com essa luta, porque nos parece muito justa. Vocês também se preocupam com a segurança? Isso é um dos fatores que nós precisamos da regulamentação. A ausência de regulamentação está colocando todos esses pais de famílias e mães de famílias à margem da sociedade, à margem da legalidade. E isso dá cabimento, abre espaço para que outros grupos ajam de forma violenta contra o Uber. E para evitar isso, para que o próprio nós, como usuários, não passemos por momentos constrangedores, como muitos foram registrados nos últimos dias, nós precisamos da regulamentação. Vocês acreditam que dessa forma seria melhor essa convivência? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que regulamentando, o Uber entraria para um patamar da sociedade, entendeu? Como uma ferramenta que poderia ser usada de forma regular. Muito obrigada, então, Eric, pelos esclarecimentos. A gente volta com você, Ciro, esperando realmente uma decisão conforme, né, seja necessária e seja suficiente para acabar com toda essa polêmica e tentar resolver esse problema aqui no nosso estado. É com você. Obrigado, Priscila, pelas informações. E o Pernambuco no Ar fica por aqui.